poder continuar. Tranquilo. Nossa, eu sempre me assusto com essa mulher falando, gente, que tá gravando. Bom, gente, vou falar um pouquinho sobre Python hoje para vocês. Então, sejam bem-vindos. Aí foi um prazer ter recebido esse convite. Estou vindo aí representar o AfroPython, não sei quem conhece a comunidade, mas é uma comunidade para inserir pessoas negras no mercado de tecnologia em geral. Eu faço parte da comunidade faz quase 2 anos, já dei algumas palestras por lá. Tem até coisas no YouTube gravadas relacionadas à ciência de dados e tudo mais. Então, se vocês quiserem ir lá no canal dar uma olhadinha, tem um canal no YouTube, só colocarem lá AfroPython que vocês conseguem dar uma olhada. Vou falar um pouquinho sobre mim também, né? Aqui na foto já tô com o cabelo completamente diferente, eu mudo muito de cabelo. Tava com ele laranja segunda-feira, já pintei de roxo, rosa, sei lá que cor que ficou, mas sou eu mesma, eu juro, na foto. Hoje eu sou cientista de dados numa empresa chamada Coin, estou como sênior ali, já passei também pelo PicPay, pelo Itaú. Eu também sou colunista na Female Tech Leaders, que é uma revista aí voltada para a liderança feminina. Sou coordenadora no AI Girls, que é uma comunidade também que busca abraçar mulheres e trazer as mulheres para o mercado de dados. E também sou parte do AfroPython, tá? Lá no final desse slide aqui, tem meus contatos, gente. Tem meu LinkedIn, tem meu Instagram, meu e-mail também. Fiquem super à vontade para me contatar por lá, tá bom? Se vocês precisarem, tiverem dúvidas, quiserem conversar. Eu também ofereço mentorias gratuitas, tá? Para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a programação ou sobre a área de dados em geral. Então, eu fico à disposição de vocês, tá bom? E vamos começar falando um pouquinho de Python, né? Não sei como que é o nível de vocês, todo mundo aqui sabe programar, tem gente que não sabe, como que é? Se vocês quiserem escrever no chat, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, fiquem super à vontade. Beleza, o Cauê não sabe, tranquilo. A gente vai bem do comecinho. Beleza? Então, a galera tá aprendendo. Perfeito, sem problema nenhum, gente. Por que eu pergunto isso, tá? Porque Python é a linguagem que eu mais gosto, tem até uma tatuagem aqui no braço, não sei se dá para ver, mas é um código em Python. E por que eu gosto tanto de Python? Python é a linguagem, assim, que eu mais gostei ao longo da vida. Eu aprendi a programar bem cedo, tá? E contando um pouquinho da minha trajetória, aprendi a programar lá pelos meus 14, 15 anos. Fiz um curso técnico voltado para desenvolvimento de sistemas. Só que eu detestava, assim, programar em Java, programar em C Sharp. E ali, durante a faculdade, eu acabei aprendendo outras linguagens, passei por C, C++, putz, passei por várias linguagens aí ao longo da vida. Eu gostava muito de programar, mas nunca tinha me identificado, assim, com uma linguagem, sabe? Tipo, pô, que linguagem da hora. Nunca tinha acontecido. E aí, durante a faculdade, o Python apareceu, lá para 2015, e eu fiquei apaixonada, gente, apaixonada. Por quê? Porque o Python é uma linguagem muito amigável. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês já já, tá? Python é uma linguagem, assim, que é um amor, tá? É muito semelhante ao R, eu vi que algumas pessoas aqui conhecem um pouquinho de R também. Então, é uma linguagem bem parecida, tão amigável quanto. A única diferença é que eu acho que tem mais uso, assim, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a galera costuma usar mais o Python do que o R, mas não que os lugares não permitam, né? Você pode escolher, geralmente, tanto Python quanto R, que for melhor para você, mas dá para sentir que a galera acabou abraçando mais o Python ao longo do mercado. E a comunidade de Python também, ela é muito grande e muito colaborativa, né? Então, a gente tem muita coisa disponível em Python no YouTube gratuitamente, então tem aulas, tem palestras falando sobre, a comunidade de Python também é muito grande, todo mundo pode colaborar, é super bacana. Então, tem várias razões aí pelas quais eu gosto de Python, e trabalhando com ciência de dados hoje em dia, putz, não tem como viver sem Python, né? Então, falando um pouquinho da história do Python para vocês, ela foi criada aí, essa linguagem foi criada em 1991, então é uma linguagem bem recente quando a gente compara com outras linguagens, tipo C, Fortran, né? Então, é uma linguagem bem, bem recente. E por que eles criaram o Python, né? Eles queriam uma linguagem que fosse produtiva e legível. Quem aqui já mexeu com outras linguagens mais pesadas, sabem que tem várias linguagens aí que estão disponíveis para a gente fazer uma série de coisas diferentes que não são tão amigáveis, né? Que não são tão parecidas com como a gente fala, não são tão parecidas com como a gente escreve. Isso falando em inglês, né, gente? Todas as linguagens aí praticamente são feitas
em inglês. Então, tem algumas linguagens que a gente até assusta quando acaba vendo, né? Eu tive essa sensação quando eu comecei a aprender Java, por exemplo. Era uma linguagem com sintaxes gigantescas, e o Python queria ter uma ideia assim, um pouco diferente, ser uma linguagem mais legível, mais simples, né? Sendo que o código ainda fosse bom e rodasse tudo de maneira bem tranquila, bem rápida para as pessoas. Então, o Python ele veio com essa proposta de ser uma linguagem muito mais próxima da linguagem humana, né, aí do inglês. E, de fato, ela é uma linguagem com uma sintaxe super simples, gente. Super, super simples. E muito tranquila de você achar coisas na internet. Então, se você estiver com alguma dúvida, algum erro no seu código, só jogar no Google que você vai encontrar uma resposta, tá? Isso é uma coisa sensacional. A gente nunca está desamparado quando a gente fala de Python. E aí, gente, por que o Python acaba sendo uma ótima linguagem, né? Como eu falei para vocês, é uma linguagem que é muito fácil de se ler, então não tem muitos caracteres especiais, ele é bem alinhadinho, a gente consegue usar a indentação para marcar ali os nossos blocos, ela é orientada a objetos, então é muito fácil da gente generalizar o nosso código, dá para usar para desenvolvimento de web, então isso não era uma coisa muito comum até poucos anos atrás, mas agora já tem muita gente usando no mercado de trabalho, então vocês já vão começar a encontrar muita coisa voltada para desenvolvimento com Python também. É uma parte que eu não manjo, mas tem bastante coisa aí na internet para quem gostar. Python é muito usado para análise de dados também, então é o que eu faço no dia a dia. E o Python é ótimo para isso, por quê? Porque o Python tem muita coisa implementada, muita coisa facinho ali para a gente conseguir achar. Tem várias bibliotecas voltadas ali para estatística, para matemática, enfim, para tudo que a gente precisar. E também tem muito suporte para machine learning, tá? Praticamente tudo que a gente tem hoje voltado para machine learning, a gente tem implementado em Python, tá? E se a gente não tem ainda, geralmente a comunidade costuma implementar muito rápido. Isso é um ponto super positivo de Python também. Quando eu estava no PicPay, eu mexi com uma linguagem chamada PySpark, que é uma linguagem que serve para Big Data, mas Big Data mesmo, sabe? Quando a gente está lidando com muitas linhas de código, quando a gente está lidando com bases muito grandes, onde o Python já não funciona tão bem. E PySpark já é uma linguagem que, por exemplo, a gente tem que usar, porque às vezes o Python não está suportando o que a gente está fazendo no dia a dia, mas quando a gente vai olhar para os modelos que a gente pode usar, para a parte de machine learning que a gente pode usar, ele já não tem tantas coisas implementadas quanto o Python tem. Então, o Python tem várias vantagens, mas também tem a desvantagem de não conseguir lidar assim, com milhões e milhões de linhas de bases, tá? Acho que essa é a única limitação assim, que eu vejo em Python hoje em dia. Na empresa que eu estou hoje, eu consigo usar Python tranquilamente, mas em outros lugares não é tão simples assim, por conta dessa limitação com relação ao tamanho, tá, dos dados. E por que a gente vai falar um pouquinho de Python? Porque Python é uma linguagem aí tão popular hoje em dia. Python passou por uma linguagem desconhecida lá nos anos 90 para uma linguagem totalmente utilizada e abraçada ali ao redor do mundo. Então, por quê? A gente consegue trabalhar com praticamente todos os tipos de dados, tá? Então, a gente trabalha com strings, com o tipo numérico, a gente trabalha com listas, a gente trabalha com várias coisas diferentes, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. A gente consegue automatizar muita coisa, tá? Então, como o Python ele é orientado a objetos, a gente consegue deixar o código bem generalizado, e a gente consegue automatizar tarefas que a gente, às vezes tem que repetir muito ao longo do dia, e a gente consegue deixar a nossa vida muito mais fácil. A gente consegue trabalhar com grandes conjuntos de dados, tá? Mas lembrando, tem suas limitações, são conjuntos grandes, mas nem tão grandes assim, mas a gente consegue, tá? O que a gente faz geralmente? Quando a gente tem muitos dados e a gente não consegue mais usar o Python para cobrir todos eles, a gente costuma fazer uma amostra, costuma pegar um pedacinho desses dados para conseguir continuar usando o Python, porque o Python é muito bom, tem muita coisa implementada, e às vezes compensa mais a gente continuar utilizando ele, mesmo que a gente tenha que fazer uma amostra aí nos nossos dados. A gente consegue fazer com que as outras pessoas consigam ver o nosso código e conseguirem entender e analisar tudo que a gente está fazendo ali com mais facilidade, tá? Encontrar erro é muito fácil, porque o Python te fala em que linha está o erro, em qual parte está o erro, e a gente consegue procurar ali na internet e achar tranquilamente. Ele tem código aberto, então você consegue ver o que está por trás das bibliotecas que você está usando, tá? Então é muito tranquilo, se você quiser saber o que tem por trás de tudo que você está fazendo, você consegue ver. Tem vários sites com várias documentações, tá? Todas as bibliotecas são bem documentadas, então você consegue ver tudo que está ali por trás.
as coisas relacionadas à estatística e aprendizagem de máquina. A gente consegue também ter acesso facilmente, já tem tudo implementadinho em Python praticamente. Tem vários recursos que são bem avançados quando a gente fala de visualização de dados. Então, amanhã, não sei quem ainda quis se inscrever no workshop de amanhã, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o Pandas ali para vocês, e um pouquinho sobre visualização de dados também. E a gente também consegue ter uma estabilidade bem grande entre as plataformas, tá? A gente consegue fazer as análises de vários lugares diferentes. E tem várias ferramentas hoje também que suportam Python, tá? O negócio não quer passar, passou. Tá bom. Aí, o que a gente vai usar? A gente vai usar, não sei quem conhece aqui, todo mundo conhece o Google Colab? Ou tem alguém que não conhece? Tem alguém que não conhece? Eu vou mostrar, tá? Mas caso vocês não conheçam, beleza, o Arthur conhece. Caso vocês não conheçam, gente, para vocês acessarem, vocês só precisam ter uma conta no Google, tá? É bem tranquilo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o link do material que eu passei, todo mundo conseguiu acessar o link? Talvez tenha se perdido aí com a galera chegando. Eu posso passar de novo, vou passar de novo aqui para vocês. Entre nesse link que eu mandei aí para vocês no chat, tá? Vocês vão ter acesso a esse material. Aqui, neste slide que eu estou mostrando para vocês, se vocês vierem aqui em Notebook Google Colab, vocês vão achar um link para vocês clicarem. Cliquem no link e ainda não mexam, tá bom? Se alguém não conseguir, vai me avisando, tá? Só vocês me avisarem. E aqui, gente, enquanto vocês estão aí tentando acessar, enquanto vocês estão mexendo, eu vou deixar meus contatos para vocês, tá? Então, fiquem à vontade, me adicionem lá no LinkedIn, no Instagram, mandem e-mail se vocês precisarem, tá bom? Estou super à disposição de vocês. Eu gosto bastante de trocar ideias sobre dados, sobre programação em geral, enfim, sobre o que vocês precisarem, contem comigo, tá bom? Eu vou agora entrar aqui para o código. Tá todo mundo vendo aqui a telinha de código? Tá tranquilo? Beleza, valeu. Então, gente, esse aqui é o Google Colab. O que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Vocês estão aí acessando o documento e esse link que eu mandei para vocês. Para vocês conseguirem mexer na máquina de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em arquivo, tá? E vocês vão vir fazer uma cópia, tá? Salvar uma cópia no Drive, aqui, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar e criar uma cópia para você, tá vendo? Vai aparecer criando uma cópia e ele vai abrir uma outra aba para você conseguir mexer. Você pode mexer livremente aí no seu computador, tá bom? Por que eu estou usando o Google Colab? Porque é uma ferramenta muito tranquila de se usar e a gente consegue, só tendo uma conta do Google, acessar tranquilamente e rodar o que a gente precisar, tá bom? É uma ferramenta, assim, não é tão robusta a ponto da gente chegar a usar no mercado de trabalho, tá? Mas é uma ferramenta muito boa para quem está aprendendo a programar, para quem quer ter aí o primeiro contato com Python, tá bom? Então, vocês vão criar uma cópia e vão poder mexer no computador de vocês. Então, vocês vão poder fazer tudo que eu vou estar fazendo aqui, tudo que eu vou estar explicando, vão poder brincar um pouquinho, então fiquem à vontade. Eu só peço para vocês criarem uma cópia para ninguém mexer no código aqui que eu tô mexendo, porque isso já aconteceu numa aula ao vivo comigo, beleza? Mas deixa eu fechar aqui essa cópia. Vamos lá, gente. O notebook, ele nada mais é do que um lugar, um espacinho, onde a gente consegue fazer código de forma bem simples. A gente consegue, cada partezinha, cada uma desses bloquinhos aqui, são blocos separados, onde a gente consegue rodar as nossas linhas de código. A gente também consegue colocar textos aqui, como vocês estão vendo, né? Coloquei um textinho aqui, coloquei um elemento aqui de título. Então, vocês conseguem clicar aqui, colocar o texto de vocês. É bem tranquilo de se mexer. Nas linhas de código, vocês também conseguem mexer tranquilamente. Para vocês adicionarem uma linha de código diferente, vocês vêm aqui embaixo da linha, colocam mais código ou mais texto, se vocês quiserem escrever alguma coisa, tá bom? É bem fácil. E para vocês rodarem a linha de código, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui do ladinho e apertar esse play, tá? É bem tranquilo. Ou vocês dão um Shift Enter, tá? Então, o que vocês preferirem fazer por aí, beleza? E aí, a gente sempre começa, né? Sempre tem que começar ali com Hello World. Por quê? Porque senão dá azar, né, gente? Isso eu aprendi desde quando eu comecei a programar. Então, todas as linguagens a gente tem que fazer isso. É um rito, tá? Então, vocês não podem fugir disso. Para quem não sabe, o print aqui significa imprimir. Então, o que eu estou fazendo? Estou imprimindo uma mensagem aqui na nossa telinha, tá bom?
Quando a gente está fazendo alguma coisa que o código não entende ou não permite, o Python ele lança para a gente uma coisa que a gente chama de exceção, que nada mais é do que um erro, tá? E ele vai indicar para a gente onde o erro aconteceu e por que ele está acontecendo. Então, aqui, o que eu fiz? Eu fiz 1 dividido por 0, tá? Então, a gente sabe que a gente não consegue fazer isso, né? Bom, vocês devem estar estudando cálculo por aí. Tem outros meios, mas quando a gente está falando aqui de programação, a gente tem uma divisão por 0, que, putz, já levanta uma bandeira, você não pode fazer isso. Então, ele dá aqui o erro para a gente, mostra em qual linha, tá? Então, se eu tivesse várias linhas aqui, eu consigo dar um Enter e fazer várias linhas diferentes, tá? E se eu executasse essas linhas, ele ia dizer qual era a numeração da linha, tá? Onde estaria o meu erro, beleza? Então, aqui, ele mostra para a gente que é uma divisão por 0. E sempre quando a gente tiver algum erro, o Python vai mostrar dessa forma aqui para a gente, tá? A forma como ele mostra pode depender muito da ferramenta de vocês. Então, se vocês estiverem usando, por exemplo, o Jupyter, que é uma ferramenta que muita gente costuma usar, eu uso no trabalho o Jupyter. Então, super indico para quem quiser também começar a mexer. Ela igualzinha ao Google Colab, só que é um pouquinho mais robusta. Databricks também é uma ferramenta muito usada pelo mercado de trabalho. Então, dependendo da ferramenta que você está usando, os erros podem vir de uma forma um pouquinho diferente, tá? Mas o Python sempre te fala onde está seu erro. Isso é uma coisa muito legal. Tem muitas linguagens que só falam, ai, seu código está errado. E aí você que lute para achar onde ele está errado, tá? Então, já mexi com muitas linguagens que são assim e dá nos dedos. A gente tem vontade de morrer. O Python é super tranquilo, ele vai te mostrar onde você está errando e vai te ajudar a consertar, beleza? Então, vamos começar a falar de números aqui no Python, né? E por que eu estou falando assim do basicão, gente? Primeiro, porque às vezes as pessoas não sabem, né, essa parte básica de programação no geral, ou não sabem como o Python funciona. Então, é sempre muito bom a gente começar falando como o Python interpreta tudo, né? Então, eu vou passar um pouquinho com vocês pelos números, pelas strings, pelas listas, vou passar por um pouquinho de funções também, enfim, a gente vai passar por alguns tópicos aqui, espero que eu tenha tempo de falar sobre todos eles, mas vamos lá. Primeiro, vamos começar a falar sobre os números, tá? A linguagem de Python conhece 3 tipos, que são os inteiros, o ponto flutuante, que são os nossos números aí decimais, tá? E os números complexos, que, bom, eu nem coloquei aqui para não tomar muito tempo, mas o Python entende números complexos. Inclusive, eu usei bastante Python quando eu estava ali na faculdade de física, foi super útil. Lá a gente mexe bastante com número complexo. Então, mostrando para vocês como o Python lida com inteiros, tá, gente? Vocês vão ver que os resultados já estão impressos aqui na tela. Por quê? Porque às vezes meu computador dá umas travadas meio violentas e eu não queria que nada de errado acontecesse aqui na aula, tá bom? Então, eu já deixei tudo rodadinho para caso desse alguma merda, eu já ter aqui tudinho para mostrar para vocês. Então, temos aqui representações de números inteiros, tá? Que podem ser positivos ou negativos. Então, temos aqui 1, -2, temos 100... e esses números inteiros no Python, eles não têm limitação de tamanho, tá? O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer uma multiplicação gigantesca como essa que eu estou mostrando aqui, e o Python ele vai imprimir tudo para vocês. Por que eu falo isso? Porque tem linguagens que têm, sim, limitação de tamanho. Você tem que, às vezes, arredondar as coisas ou usar em potências, porque ele não dá conta de mostrar um número tão grande, tá? Mas o Python consegue. Qual vai ser a limitação do Python? Ele vai ser limitado pelo seu computador, tá? Pelo local onde você estiver rodando o seu código. Então, se você tiver um computador bacana, bem robusto, você consegue rodar tranquilamente, beleza? Então, temos aqui o número 100, temos também 2 vezes -2, ele entende tranquilamente, tá? Número de ponto flutuante, gente. Bom, o que são os números de ponto flutuante? Falei para vocês que são os números decimais. Aqui em Python, ele pode considerar um número inteiro, tá? Ou um número de ponto flutuante, desde que a gente coloque um ponto zero aqui, tá bom? Quando tem um ponto e os números logo em seguida desse ponto, ele já considera um número de ponto flutuante. Por mais que a gente saiba que 2 é um número inteiro, tá bom? Isso faz diferença só quando a gente está fazendo algumas operações mesmo. Só estou mostrando para vocês por curiosidade mesmo. Mas o que a gente costuma usar no dia a dia? Sempre ponto flutuante. Porque a gente faz uma série de operações e a gente acaba caindo nesses números de qualquer forma, tá? Mas só mostrando para vocês que o Python entende. Eu queria mostrar um pouquinho sobre os operadores, tá? Então, aqui é bem tranquilo. Acho que é normal, como a gente usa em qualquer lugar aqui no computador, tá? Então, ele aceita
Ali o mais, a gente consegue fazer 2 mais 2 aqui. Ele aceita aqui a multiplicação tranquilamente, 3 vezes 5. Ele aceita a subtração, 5 menos 7. Mas a divisão ela tem uma coisa um pouquinho diferente, tá? Sempre que a gente está fazendo uma divisão aqui em Python, por mais que seja uma divisão entre números inteiros, como é esse exemplo aqui, ele vai retornar para a gente o número de ponto flutuante, tá? É o default do Python, é o normal que ele solta para a gente. Por isso que eu sempre falo que a gente acaba usando ponto flutuante, porque toda operação que a gente faz acaba saindo nesse formato, tá bom? Então, aqui ele faz a mesma coisa, ele dá o resultado para a gente, sempre com o número de ponto flutuante. Se a gente quiser a divisão inteira, a gente consegue ter também, tá? O que eu quero dizer com divisão inteira? Uma divisão arredondada. O que o Python vai fazer? Ele vai sempre arredondar para baixo, tá bom? Então, se vocês fizerem alguma coisa assim, ele vai acabar arredondando para baixo. Mas, então, por exemplo, isso aqui, a gente tem um número um pouquinho maior do que 1, ele acaba arredondando para baixo, tá bom? Mas a gente tem que tomar um cuidado, tá? Quando a gente está falando sobre arredondamento em números negativos, o que ele vai fazer? Ele não vai arredondar, por exemplo, aqui, menos 5 sobre 2, ele tá dando 2,5. Se a gente fizesse 5 sobre 2, se a gente fizesse a divisão inteira de 5 sobre 2, ele ia dar 2, né? Ele ia arredondar para baixo. Mas se a gente fizer isso com um número negativo, menos 5 dividido por 2 aqui nessa parte inteira, ele ainda assim vai arredondar para baixo, mas o baixo de menos 2,5 é menos 3, né? Então, ele não vai arredondar para menos 2, por exemplo. Então, tem que tomar sempre esse cuidado, dependendo do que você queira fazer por aí, tá bom? Então, a gente tem um operador aqui também que é super interessante, que é o operador de exponenciação, tá? Que também é super útil para a gente. Então, a gente usa aqui como? Com 2 estrelinhas aqui, que é o mesmo operador aqui que a multiplicação, tá? Se vocês subirem aqui e virem. Só que para multiplicação a gente usa 1, para exponenciação a gente usa 2, tá bom? Então, a gente consegue fazer isso tranquilamente, tão grande quanto a gente queira ou quanto a nossa máquina aguente, tá bom? E esse operador, ele funciona para todos os tipos numéricos, tá? Então, para o que vocês precisarem, ele vai funcionar. Quando a gente tem uma expressão que tem mais de um operador diferente, tem aqui, por exemplo, uma soma e depois uma multiplicação, ou uma multiplicação e uma exponenciação junto com uma soma, o que ele vai fazer? Eles vão seguir aqui a ordem da matemática convencional, tá bom? Então, sempre seguindo ali a ordem da matemática mesmo. Se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, dá um Google ali, que vocês vão saber o que ele está fazendo certinho. Então, lá ele vai fazer primeiro exponenciação, deixei aqui um resuminho para vocês. Exponenciação, depois produto ou divisão, depois soma e subtração, tá bom? No caso de empate, ele vai executar sempre da esquerda para a direita, tá? Então, o Python ele é bem simples com relação a isso. Aqui eu vi que a Alexandra perguntou se é possível ter o resultado truncado e não arredondado. Sim, é possível. A gente consegue fazer o truncamento. Eu acho que eu vou mostrar ali para vocês lá embaixo, tá bom? Mas a gente consegue sim. Inclusive, é bem facinho de fazer, tá bom? E aqui, coloquei mais um exemplo. O que ele vai fazer? Primeiro, a exponenciação, né? Então, ele vai fazer 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Depois, 9 vezes 2, que vai dar 18. Depois, somar com 1, tá bom? Então, é sempre assim. Outra coisa que a gente tem também, gente, são as comparações. A gente tem os operadores para fazer comparações. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se o 2 é maior do que o 1, tá? Então, isso aqui significa o 2 ser maior do que o 1, tá? O que ele vai falar para a gente? 2 é maior do que 1, certo? Então, ele vai soltar o resultado de true aqui para a gente. Se eu fizer o contrário, colocar o 1 desse lado e o 2 desse, ele vai estar querendo dizer que vai estar testando para ver se o 1 é maior do que o 2. A gente sabe que não é. Então, o que ele vai escrever para a gente? Vai escrever um false aqui, tá bom? Outra coisa que a gente tem também são os operadores not and e or, tá? Que a gente usa para fazer umas comparações um pouquinho mais complexas, quando a gente quer fazer 2 ou 3 ou mais comparações ao mesmo tempo. Sim, a gente usa mais comparações do que isso, tá? Acontece de vez em quando. Então, o que a gente está testando aqui? Primeiro, a gente está testando para ver se o 2 é maior ou igual a 1, é maior ou igual a 1, e 3 maior do que 2. O que esse E quer dizer? Ele está testando para ver se ambas as condições são satisfeitas, tá? Então, se essa for satisfeita e essa aqui for satisfeita, ele vai retornar um true. Se uma das duas não for satisfeita, ele vai retornar um falso para a gente, tá bom? O not, o que ele vai fazer, tá? Pulei o or. O que o or vai fazer para a gente?
ele vai testar para ver se essa comparação aqui é verdadeira ou essa comparação aqui é verdadeira. Qual a diferença entre o AND e o OR? O AND precisa que todas as condições sejam verdadeiras para que ele solte um true para a gente. O OR necessita apenas que uma delas seja verdadeira para que ele solte esse true para a gente, tá bom? O que o NOT vai fazer? O NOT, ele vai acabar negando o que quer que essa condição que a gente colocar depois dele esteja dizendo para a gente. Então, a gente sabe que 3 é maior do que 2, certo? Deveria voltar para a gente aqui um resultado verdadeiro, um true. Mas ele não retorna para a gente assim. Por quê? Porque eu coloquei um NOT na frente. Então, se aqui deu verdadeiro, o NOT vai negar, né, qualquer que seja o resultado disso aqui. Como aqui deu verdadeiro, então ele vai mostrar o oposto para a gente, vai mostrar o falso. Se fosse aqui 2 maior do que 3, iria dar um falso e ele ia mostrar um true para a gente, tá bom? Então, aqui, como eu estou mostrando aqui embaixo, 2 é maior do que 3? Não, a gente sabe que isso aqui é falso. Mas se eu colocar o NOT aqui na frente, ele retorna para a gente como true, tá bom? E aqui, o que eu estou testando? Estou testando o AND junto com o NOT. Então, o que ele vai ver aqui? 3 é maior do que 2? É true, mas eu estou com o NOT aqui na frente. Então, false. Então, 2 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. E not 3 maior do que 2? Esse aqui já retornou para a gente um falso. Por quê? Porque ele está negando isso aqui, que é verdadeiro. Então, como a gente está usando o AND aqui, as duas coisas precisariam ser verdadeiras. Como uma delas, que no caso essa condição aqui não é verdadeira, ele vai retornar um falso para a gente, beleza? Outra coisa que é importante dizer, gente, a gente usa muito e muito variáveis aqui no Python. O que são as variáveis, gente? Variáveis, basicamente, são ali letras ou palavrinhas que a gente coloca que vão guardar referências para os nossos objetos. Vão guardar ali algumas referências para valores, tá? Que a gente queira dar para essas variáveis. As variáveis em Python, em algumas linguagens, eu não sei aqui quem já mexeu com C, por exemplo, em algumas linguagens a gente tem que declarar o tipo da variável antes de usar a variável. Então, a gente tem que falar, olha, essa variável aqui, ela vai ser uma variável inteira, ou essa variável aqui vai ser uma variável de ponto flutuante, essa variável aqui vai ser uma string, que eu já vou falar para vocês também o que é. Isso em Python, isso é muito chato, isso é muito chato, geralmente, porque às vezes no meio do caminho a gente quer mudar o tipo da variável e dependendo da linguagem a gente não consegue com tanta facilidade. Em Python, as variáveis, elas mudam conforme a referência que a gente passa. Então, é super tranquilo, tá? Então, se a gente quiser passar o número inteiro para essa letrinha A, a gente consegue. Se a gente quiser passar um ponto flutuante, que nem eu estou fazendo aqui, que é esse 3.14, a gente também consegue. E o tipo do A vai variar conforme que a gente atribuir para ele. O igual aqui, gente, ele não é o operador igual que a gente está acostumado a usar na vida real. O igual em Python, ele significa atribuição. Então, eu estou atribuindo, quando eu uso um operador só de igual, estou atribuindo o número 1 a letrinha A, a nossa variável A, tá bom? Para a gente testar se alguma coisa é igual a outra, a gente usa assim, ó, igual, tá bom? Então, a gente faz algo assim, e aí a gente consegue fazer uma comparação. Ele demora um pouco para rodar, mas ele vai, confia. Aí ele mostra para a gente que é true. Então, estou testando se 1 é igual a 1, tá? Então, a gente usa 2 operadores de igual para a gente fazer esses testes. Para a gente conseguir colocar uma variável, um valor para alguma variável, a gente usa um igual só, que é o operador de atribuição. Então, a nossa variável vai mudar de tipo conforme a gente atribua coisas diferentes a ela, tá? O que a gente não pode fazer em Python? A gente não consegue acessar uma variável que ainda não recebeu nenhuma referência, nenhum valor para ela. Por quê? Porque ainda não existe. Então, para o Python, se você jogar uma letra aleatória aqui, um C, joguei um C aqui, o que ele vai falar? Olha, vai dar um erro de nome, né? Esse nome C não está definido, a gente não sabe o que é. Então, o Python ele vai dar esse errinho para você e falar, olha, você está usando alguma coisa aqui que você não definiu antes, tá? Então, aí ele lembra a gente de ir lá e definir conforme a gente fez aqui em cima, beleza? A gente consegue também fazer as variáveis se referirem ao mesmo objeto, isso é super comum de se fazer. Então, aqui eu defini o A como 3.14, né, aqui em cima. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o B ser igual a A, receber o valor que A também tem, né? Que A está referenciando. Se eu imprimir o B aqui, vai aparecer o mesmo valor de A, 3.14. E agora? E se eu mudar o valor de A? Né? Eu posso fazer isso.
posso trocar o valor de A tranquilamente, inclusive o tipo. Aqui eu estou jogando o tipo inteiro para A. E se eu fizer a atribuição de novo aqui, de B, né, de A para B? Se eu imprimir as duas coisas, os dois vão estar valendo 2, tá bom? Por quê? Porque eu reatribuí o A ao B aqui. E também reatribuí o 2 ao A, tá bom? Então, a gente também consegue fazer isso. Uma variável receber a outra, por assim dizer, tá bom? Outra coisa muito importante que a gente tem aqui no Python, que é muito útil no nosso dia a dia, são as cadeias de caractere, né? É um nome muito grande, muito feio, então a gente não chama assim, a gente chama de string, tá? Também existe em outras linguagens, mas no Python é super tranquilo de se tratar. Então, como que a gente usa strings aí no dia a dia? A gente consegue delimitar as strings, definir as strings com duas aspas, né? Abrindo e fechando aspas. Então, a gente consegue printar isso tranquilamente, escrever aqui na telinha, lembrando que print é imprimir, para quem não sabe. Ou a gente pode usar também apóstrofes, que são as aspas simples, para quem não conhece, tá? Então, a gente consegue também usar. E aí, gente, vai do seu gosto mesmo, tá? Tem gente que usa assim, tem gente que usa assim. Eu, às vezes, misturo os dois e tá tudo certo. Python entende, não tem problema nenhum. As strings, elas são representadas aí para o TF8, então a gente consegue usar tudo que a gente quiser. Pode usar acento, pode usar cedilha, pode usar tudo que vocês precisarem, tá bom? Em algumas linguagens, isso não é assim, tá? Então, a gente acaba, às vezes, sofrendo com isso, tendo que importar algumas outras coisas. Já no Python, isso já é tudo facinho, tudo implementado, tudo tranquilo. E eu vou comparando Python com outras linguagens só porque eu vi que alguém perguntou lá no começo quais eram as vantagens do Python com relação às outras linguagens. Eu não respondi diretamente, até desculpa, não sei quem perguntou, mas conforme eu for passando aqui pelo código, eu vou falando para vocês, tá bom? Então, o Python tem uma série de vantagens nesse sentido, tá? Então, aqui a gente consegue também atribuir uma string para uma variável, que eu mostrei ali com números para vocês, tá? As variáveis, elas guardam qualquer tipo de dados aqui, então fiquem super tranquilos com relação a isso. Então, estou atribuindo aqui a palavra coração a essa variável chamada core, tá bom? E aí, para eu saber a quantidade de caracteres que a gente tem aqui dentro da nossa string, eu uso a função len, tá bom? Então, eu vou falar len core aqui para vocês. E o que o len vai falar para a gente? Vai simplesmente contar aqui quantas letrinhas tem, tá? Então, na nossa palavra. Então, ele vai retornar aqui o número 7. Outra coisa que acontece bastante aqui em Python, né, que é muito importante a gente saber, é que uma string, ela funciona como se fosse um array, para quem conhece, ou uma lista, tá? Opa, Guilherme, ó, eu passei agora pouquinho para a galera, deixa eu voltar aqui e passar para você. Acho que, na verdade, já está no meu Ctrl+V. Ó, tá aqui, estou passando para você. Acesse esse material aqui, vai lá no slide 7, vai ter um linkzinho para você clicar, beleza? Aí você abre lá, você consegue fazer uma cópia para sua máquina e mexer tranquilamente, tá? Ó, já te mostro como fazer a cópia. Você vem aqui, ó, em arquivo, salvar uma cópia no Drive. Aí vai abrir um código para você poder mexer aí no seu computador enquanto eu estou fazendo, belezinha? Aí, voltando aqui, gente, a string, ela funciona como se fosse um array, tá? Não sei quem conhece array aí, geralmente quem já programou em outras linguagens acaba conhecendo. Mas para quem não conhece, é como se fosse uma espécie de lista, tá, gente? E cada um dos caracteres que a gente tem aqui na palavra coração vai ter um index, ou seja, vai ter um número para cada caractere. A partir de 0, sempre, tá? Python nunca começa a contar a partir de 1. Então, se eu estou contando alguma coisa aqui, indexando alguma coisa, ou seja, colocando um número para cada uma dessas letrinhas, ele vai começar sempre do 0. Então, o C vai ser o de index 0, o O, 1, o R, 2, e assim por diante, tá bom? Opa, baguncei aqui, mas já voltou. Então, a gente começa sempre, né, pelo index 0, como eu falei, e a gente consegue acessar cada uma das letrinhas separadamente, tá? Isso em Python é super tranquilo de se fazer. Então, a gente coloca como? Aqui, a gente fez a variável core receber a palavra coração. Então, para acessar a primeira letra, eu vou vir aqui, escrever core e colocar um zerinho aqui, tá bom? Entre os brackets aqui, beleza? Aí ele vai mostrar o C pra gente. Se eu quiser a segunda letra, aí eu coloco o 1 aqui. Se eu quiser a terceira letra, eu vou colocar um 2 e assim por diante,
tá bom? Pode ser um pouco confuso no começo, mas eu juro que vocês se acostumam, tá? Hoje eu não consigo fazer de outra forma. Se vocês quiserem acessar qualquer uma das letrinhas, vocês vão fazendo isso até o final. Lembrando, tá? Que o Python sempre começa a contar de 0. Então, como a nossa palavra ela tem 7 letras, ele vai de 0 até 6, tá bom? Se eu tentar acessar o 7, a posição 7, ela não existe, porque ele começa a contar de 0 e vai até 6, que é onde termina a palavra. Então, o que ele vai mostrar para a gente se a gente tentar fazer isso? Ele vai falar que está out of range, ou seja, que aquela posição, aquela posição que você está tentando acessar, ela não existe, ela não está ali, tá bom? Então, ele vai soltar esse errinho para vocês, e é só por isso, só porque aquela posição que você está tentando acessar não está ali, não existe. Outra coisa que a gente costuma fazer de vez em quando é usar uma coisa que a gente chama de slices, que são pedaços, tá? Por que a gente faz isso? Porque às vezes a gente quer pegar pedaços dos nossos caracteres, da nossa string. Então, a gente consegue fazer isso tranquilamente. E como que a gente faz isso? A gente coloca aqui a posição inicial, onde a gente quer começar a pegar, e aqui a posição final. Essa posição final, gente, é sempre um número além de onde a nossa cadeia de caracteres realmente termina. Como eu mostrei para vocês, aqui ele vai até o 6, né? Tá contando de 0 até 6. Mas, para a gente ir até o final, aqui a gente coloca sempre um mais 1, tá? Então, a gente vai até o 7, porque ele para em uma posição antes do 7, tá bom? Então, aqui eu quero que ele comece a partir do 4 e vá até o 6, no caso. Então, ele vai pegar para a gente as últimas 3 letrinhas, de posição 4, 5 e 6, tá bom? Se a gente omitir o final, ou seja, não colocar esse 7 aqui, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a partir de onde a gente está pedindo, então, a partir da segunda posição, que é o número 1, né? Então, vai pegar a partir do O aqui e vai até o final, tá? Se a gente omitir o valor inicial, ele vai fazer a mesma coisa, vai pegar lá desde o início, até onde a gente queira que ele pare, tá bom? E se a gente omitir as duas coisas, ou seja, só colocar os 2 pontos aqui, ele vai mostrar a palavra inteira para a gente, vai mostrar a string inteira para a gente. A gente também consegue usar os indexes negativos, tá? Então, como que eles funcionam aqui? A gente consegue mostrar aqui, quando a gente coloca aqui o -1, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai começar a contar lá da última posição. Então, o -1 ele vai ser o nosso último número, nossa última letra, tá? Então, a última coisa que tiver ali na nossa string. Não necessariamente sempre é uma letra, até espaço em branco o Python entende, tá? Então, se você colocar espaços em brancos ali entre aspas ou entre aspas simples ou duplas, ele consegue entender como uma string. Isso acaba contando aqui para o Python também. Então, para a gente acessar aqui com os índices negativos, a gente também consegue, só que ele começa a fazer desde o final até o começo, tá bom? Pode ser um pouco confuso, mas às vezes acaba sendo útil. Então, eu estou mostrando mais de curiosidade para vocês, tá? Então, ele começa aqui, se eu colocar o -1, o que ele vai fazer? Vai pegar a última letrinha ali da nossa palavra coração. Se eu colocar o -2, ele vai pegar a penúltima, e assim por diante, tá bom? A gente tem também o operador de soma aqui definido, tá? Para 2 strings, mas o que ele faz? Ele não vai somar, não tem como a gente somar 2 palavras, né? Ele vai grudar as 2 palavras, tá? Ele vai juntar. Ele vai fazer uma coisa que a gente chama na programação de concatenação, tá bom? Então, eu tenho uma string aqui definida como IE, né? Uma string, uma variável chamada y mesmo, definida como IE, e aqui eu vou somar as 2 strings, vou chamar y mais y, tá? O que ele vai fazer? Vai juntar aqui a palavrinha IE, tá? Simples, tão simples quanto, bem tranquilo. Aqui o operador de multiplicação também é definido. O que ele vai fazer? Ele vai fazer cópias da sua string, tá? Então, como a nossa string está definida como IE aqui, eu estou fazendo a nossa string, que é o y que está guardando essa string, vezes 3. Então, ele vai fazer 3 cópias dessa string e concatenar as 3. Então, ele vai mostrar aqui para a gente beleza? Outra coisa que é bem importante de falar, tá? As strings aqui em Python, elas são imutáveis. Então, se a gente criou aqui uma string, colocou essa string na variável core, a gente não consegue trocar ela, tá? De posição em posição. Só se a gente trocar a variável como um todo, tá bom? A gente não consegue fazer isso em Python. Se a gente tentar trocar a posição 0 da string, ele não vai deixar. Ele vai falar que não, o tipo str, que é string, tá, gente? Não se assustem, não vai suportar esse tipo de coisa. Ele vai dar esse erro para vocês. Então, não dá para fazer isso aqui, tá? Também só uma curiosidade.
E aí, eu vou falar um pouquinho agora de listas para vocês. Essas estruturas são muito importantes para a gente, tá? Para quem conhece C ali, essas listas substituem os arrays, os famosos arrays que a gente tem em C, tá? Que as listas vão ser? Acho que o próprio nome já diz, né, gente? Aí só falando para vocês mais uma curiosidade, né? Como vocês viram aqui, as strings, elas são exemplos de listas, são um caso mais específico de listas, tá? Como que a gente representa as listas aqui em Python? A gente coloca sempre os valores separados por vírgulas e coloca entre os brackets aqui, tá bom? Então, do jeitinho que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso aqui é uma lista. É basicamente uma sequência de valores diferentes que a gente quer ter guardado, tá bom? Então, as listas têm os index, igual eu mostrei para vocês ali nas strings. Cada item da lista tem um posicionamento diferente, tá? Então, semelhante ao que eu mostrei para vocês nas strings, cada número aqui que tem nessa lista vai ter um valor de posicionamento, sempre começando a contar do 0 até, né, o tamanho menos 1 da lista. Então, aqui, esse valor aqui de 1 tem um index 0, esse valor de 2 tem um index 1, esse valor de 4 tem um index 2, e assim por diante até o final da lista, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou acessando a partir do index, ou seja, a partir do número que eu designei para cada um desses valores, para ver quais são os valores que a minha lista tem guardado para cada um dos posicionamentos, que nem eu mostrei nas strings para vocês. Se eu estou acessando aqui a posição 0 da minha lista, o que ele vai mostrar para mim? Vai mostrar o número 1, que é o primeiro ali da nossa lista. Se eu quiser a posição aqui 3, então vamos lá, 0, 1, 2, 3. Ele vai parar aqui em 8, tá? Então ele vai mostrar no 0, o 1, e no 3, o 8 para a gente, tá bom? E aqui também tem os slices que eu mostrei para vocês. A gente consegue percorrer a lista dessa forma também. A gente consegue pegar os subitens ali da nossa lista se a gente quiser. Então, aqui tem a posição de começo e aqui até onde a gente quer que ele pegue, tá bom? Ao contrário do que eu mostrei para vocês nas strings, que não podem ser alteradas aí, essa parte aqui voltada para listas já consegue. As listas, elas podem ser mudadas, elas são mutáveis. Então, se eu quiser trocar aqui a posição de 1, estou aqui na minha posição 0. Se eu quiser trocar esse valor 1, eu estou jogando um menos 1 aqui. A nossa lista, ela vai aceitar, tá? Então, não aparece mais o 1 aqui, vai começar a aparecer o menos 1, tá? Outra coisa muito importante que a gente tem por aqui é o append. O append é uma coisa que a gente usa muito. O que ele vai fazer? Toda vez que a gente dá um append numa lista, ele vai jogar no final da lista o que a gente quiser que ele jogue. Então, aqui estou adicionando no final da lista um número 128. Se eu imprimir a lista, vai aparecer aqui o 128 na última posição. Se eu quiser apagar esse número, eu faço um pop, tá? Então, esse pop vai tirar o último valor da minha lista, tá bom? Tem outras formas de vocês deletarem os valores, depois eu posso comentar. Por que eu não estou mostrando tudo, tá, gente? Aí só comentando um pouco com vocês. Python é uma linguagem, como eu disse para vocês lá no comecinho, que tem muita coisa implementada, mas assim, muita coisa implementada. Eu já programo em Python há mais ou menos 6 anos e eu não sei de tudo, estou muito longe de saber tudo que o Python tem disponível para a gente, tá? É uma linguagem muito extensa, que é usada para várias coisas diferentes, e o que acontece que ao longo da vida a gente vai se especializando em algumas coisas. Então, o que eu faço, né? O que eu uso? Eu uso algumas bibliotecas mais específicas de Python. E não dá tempo de mostrar tudo para vocês, infelizmente, né? Porque a gente está no workshop, mas assim, se vocês tiverem mais curiosidades, quiserem falar um pouquinho sobre isso depois, podem me procurar, tá? Eu deixei meus contatos ali no material que eu passei para vocês, fiquem super à vontade. Que eu posso passar mais coisas, posso ir indicando mais materiais para vocês. Aí o Luciano perguntou se não tem necessidade de usar a função print para imprimir valores. Não, isso também depende muito da sua ferramenta, tá? Tem gente que programa, por exemplo, em bloco de notas e acaba usando outras ferramentas para mexer no Python. Tem várias ferramentas que a gente consegue usar, tá? A gente consegue usar o VS Code, a gente consegue usar o Colab, que não estou fazendo aqui com vocês. Tem o Jupyter, tem o Databricks, tem várias ferramentas diferentes. Para cada uma delas, isso pode variar. Então, tem ferramentas onde você precisa usar o print, senão não acontece nada. Mas, geralmente, nessas ferramentas que são notebooks, como o Jupyter, o Colab, o Databricks, geralmente você não precisa
colocar o print explicitamente, tá? Ele consegue fazer isso só se você colocar o nome da variável e dar um Ctrl Enter. É bem tranquilo. Caso alguém tenha dificuldade, gente, vocês vão... opa, a Mônica não conseguiu. Bom, alguém consegue dar uma ajudinha para a Mônica? Se não, qualquer coisa eu paro aqui. Ó, Mônica, tem aqui essa apresentação. Vai lá no slide 7, tem o link lá para o material. Dá uma olhadinha se você consegue acessar. Boa, fechado. Então, acessa aí, pega lá no slide 7, tá bom? Qualquer coisa, vocês vão me avisando que eu vou ajudando vocês. Enfim, gente, só por isso que eu não vou passar tudo que tem no Python, porque é praticamente impossível. Mônica, você está com uma conta do Google, tá? Você tem que ter uma conta do Google para poder abrir, tá? Se você tiver com outra conta, pode dar algum erro, alguma coisa assim, tá bom? Mas vai avisando a gente que a gente vai ajudando. Mas, enfim, gente, é só por isso mesmo, não tem como mostrar tudo, mas se vocês quiserem conversar, quiserem mais indicações de materiais, fiquem super à vontade para me procurar. Eu tenho várias aulas gravadas, inclusive, de Python, posso fornecer para vocês, se vocês quiserem. Fiquem à vontade para me procurar, tá bom? Deixa eu só ver aqui se ela conseguiu. Boa, é verdade. Talvez, Mônica, talvez você não tenha conectado com o Google Colab. Pode ter aparecido uma tela super esquisita. Às vezes aparece ali um bloco de notas, uma caixa de texto ali toda estranha, né? Mas isso é porque você não está com o Google Colab conectado. Mas se você clicar aqui, quem que falou, que nem a Gabriele aqui falou, né? Vai em abrir com, conectar mais aplicativos, digita lá só o Colab. Se você digitar assim, ó, Colab, ele já vai aparecer para você, tá bom? Aí vai aparecer esse símbolo aqui, laranjinha, tá? Aí você provavelmente vai conseguir acessar. Essas coisas acontecem, é super normal. Mas enfim, gente, seguindo aqui, assim como a gente tem ali nas strings, quando a gente tenta acessar um index que não existe, né, uma posição aqui que não existe, vai dar um errinho para a gente de posicionamento, tá bom? Então, isso acaba acontecendo. Ó, o Alan aqui compartilhou mais um link para você. Vê se você consegue acessar. Qualquer coisa vai avisando a gente. E, gente, como que funcionam as listas, tá? As listas, elas basicamente vão guardar referências para objetos. Para quais tipos de objetos? Todos, tá? Literalmente todos. As listas são elementos muito legais em Python, por quê? Porque a gente consegue guardar todo tipo de objeto diferente aqui. E ao mesmo tempo, não tem problema algum, tá? Então, se eu quiser... aqui eu coloquei uma lista mista. O que ela é? Ela tem vários valores de tipos diferentes. Então, aqui, a primeira coisa que aparece é um 1, sendo um número inteiro. Segunda coisa, um número de ponto flutuante, que é o nosso número quebrado. Terceira coisa, que eu falei que eu nem coloquei ali em cima para vocês, que aqui é a nossa parte de números complexos. E aqui a última coisa é a nossa string, tá? Então, eu consigo criar uma lista que tem todos os tipos praticamente que a gente costuma usar. Só faltou tipo booleano, provavelmente. Tá? Então, se eu imprimir a lista aqui, ó, eu consigo verificar todos os valores tranquilamente, não dá erro. E por que eu tô frisando isso, tá, gente? Por quê? Porque acontece em outras linguagens da gente não conseguir criar listas ou arrays, dependendo da linguagem, a gente não conseguir criar essas coisas mistas, tá? Geralmente, lá em C, a gente tem que definir um tipo para nossa lista. Então, eu vou fazer uma lista de números inteiros, ou vou fazer uma lista de números de ponto flutuante, ou vou fazer uma lista de strings. É sempre assim. A gente tem que colocar, às vezes, declarar lá no início, definir no início qual tipo que a gente vai usar para aquela lista, tá bom? E aqui em Python, não. Gente, Python é sensacional, só tem coisa boa, tá? Então, Python consegue lidar com vários tipos diferentes e ao mesmo tempo. Opa, a Mônica conseguiu, valeu. Boa, Mônica. Valeu, gente que ajudou, de verdade. Mônica, se você estiver se sentindo perdida, quiser que eu retome alguma coisa, vai me falando, tá bom? Eu acho que vai sobrar um tempinho pra gente. Qualquer coisa é só me falar. E valeu pela ajuda mesmo, gente. E uma coisa que eu queria falar para vocês aqui
só para finalizar essa parte aqui de listas, que é uma coisa que a gente costuma fazer muito, por incrível que pareça, é que a gente às vezes guarda listas dentro de listas, tá? Então a gente consegue fazer isso aqui também. E em alguns lugares isso é impossível, dependendo da linguagem que você esteja utilizando, tá? Mas aqui no Python a gente consegue fazer tranquilamente. Então o que eu fiz aqui? Eu defini outras listas, né? Eu tinha uma lista que chamada minha lista aqui em cima, né? Não sei se vocês lembram. Então estou voltando para vocês verem. Defini a minha lista mista aqui, que tem vários tipos de dados diferentes. E aqui eu estou definindo minha lista esquisita. O que ela vai receber? Vai receber o número 3, o número 4, a lista mista, que eu defini aqui, e a minha lista que eu defini lá em cima, tá? Eu defini aqui. E aí, se eu imprimir essa lista esquisita, ela vai mostrar o 3 e o 4 que ela colocou. E aqui, na terceira posição dela, aparece a minha lista mista. E aqui na última posição, aparece a minha lista que eu coloquei lá em cima. Então, tudo isso aqui, gente, é uma lista só, com listas dentro, tá? Então, acontece, a gente consegue fazer isso. O Python é uma linguagem super versátil, tá? É uma linguagem muito legal, porque a gente consegue ir até onde a nossa imaginação quiser, tá? É bem legal isso. Por isso que eu gosto de Python para aprender programação. Hoje eu acho que eu não indicaria nenhuma outra linguagem, de verdade, assim. Python tem muitas coisas, a gente consegue fazer muita coisa diferente. É uma linguagem bem interativa, que tem muita informação legal por aí, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês. A gente tem um caso especial, digamos assim, um tipo especial, que se chama none. O que é esse nome, tá? Às vezes a gente quer ter uma variável, a gente quer definir alguma variável, mas a gente ainda não tem um valor para colocar ali dentro. Às vezes a gente não sabe qual valor a gente quer colocar ali dentro. E a gente não quer jogar um valor qualquer, né? Jogar um valor, sei lá, jogar um número qualquer. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma referência que a gente chama none. O que é esse none? É simplesmente tipo um nulo, um valor nulo, né? Um valor que não existe ainda, não está referenciando nenhum objeto ainda, não está referenciando nada, tá? Então a gente coloca só para não deixar a nossa variável vazia, tá bom? O Dani está falando aqui, e se fosse preciso fazer uma alteração em um argumento de uma lista que está dentro de outra lista? Aí a gente começa a entrar em matrizes, Dani. Eu posso te mandar um materialzinho falando sobre isso, porque acho que não dá tempo de falar aqui, mas a gente consegue sim. Basicamente, a gente tem index duplo, tá? Então, aqui, onde eu coloquei, quando eu estou tentando acessar aqui um elemento da minha lista, por exemplo, no caso, apareceria assim, tá? Eu colocar, sei lá, estou tentando acessar uma lista que está dentro de outra lista na posição 1, e na segunda lista eu quero acessar o elemento 1 também, tá? Então, a gente faz basicamente assim, tá bom? Mas depois eu posso te mostrar com mais detalhes, beleza? Mas, enfim, gente, a nossa referência... Então, o Python consegue lidar com isso. Ele transforma basicamente numa matrizinha, tá? A lista, basicamente, é uma matriz ali com uma dimensão só. Mas a gente consegue lidar com isso, sim. Fica um pouco mais complicadinho, um pouco mais chatinho, mas dá para fazer. E aqui a nossa referência none, basicamente, é para quando a gente não tem nada para colocar no momento, a gente quer definir a variável depois. A gente usa isso para quê, gente? Geralmente quando a gente está falando de funções, de coisas mais genéricas, mais generalizadas, ou até quando a gente vai ler algum banco de dados que está sem referência, né? Que está sem valores. Às vezes os valores eles podem ser interpretados pelo Python como esse none. Pode ser interpretado como not a number também, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, geralmente a gente usa quando a gente está definindo funções, coisas mais genéricas, para as quais a gente vai dar valor depois, beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Definindo uma lista chamada L9. Tá? Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar. A gente consegue não só usar palavras para definir variáveis, tá? A gente consegue usar números também. Mas tenho sempre em mente, a gente tem que usar números sempre depois das letras. Eu não consigo definir uma variável com números na frente, tá? Então, só tem isso para vocês ficarem de olho, mas eu consigo colocar números depois. Então, aqui eu estou definindo uma listinha com 1, 2 e x, tá? Aqui o nosso x estava valendo none.
Aqui, depois de fazer a minha lista 9, esse L9 aqui, receber 1, 2 e x, essa listinha aqui, eu estou atribuindo outro valor ao x. Então, o x já não vale mais none. Agora ele vale 7, porque eu quis definir como 7. Se eu imprimir o L9 aqui, o que acontece? Vai aparecer o none aqui ainda. E por que isso acontece, tá, gente? Porque no momento em que eu defini esse L9, o x ele valia none, ele ainda não valia 7. Tá? Então, o Python ele não atualiza essa lista automaticamente. Tá? Putz, mudei o valor, minha lista vai atualizar. Não, infelizmente não funciona assim. É fácil, mas nem tão fácil desse jeito. O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente atribuiu de novo o valor aqui ao x. Então, vamos lá, a gente atribui de novo, né? Faz de novo o nosso L9 aqui com x valendo outro valor. Ou acessando pelo index, como eu mostrei para vocês lá em cima, tá? Então, o x estaria aqui na posição 0, 1, 2. Então, eu poderia fazer deste jeito também, só para vocês verem, tá? Coloquei uma vírgula aqui. A gente poderia fazer isso aqui também. É semelhante, tá? Mais fácil até. Mas daria também para fazer. E aí, sim, se a gente imprime esse L9, agora sim aparece o valor 7, tá bom? Outra coisa, gente, que é muito importante, ó, eu tô falando rápido, assim, porque é um workshop, a gente tem bastante temas aqui para a gente ver, tá? Então, por isso que eu tô falando um pouquinho mais acelerado, tá? Tem muita coisa para mostrar em Python, mas eu estou tentando mostrar as coisas principais para a gente conseguir dar prosseguimento até o workshop de amanhã, que a gente vai falar um pouquinho sobre Panda, sobre coisas um pouquinho mais complexas. Então, eu queria mostrar as coisas principais para vocês. Não estranhem de estar tendo muito conteúdo assim de uma vez, eu sei que é difícil, sei que é complicado, mas esse material vai ficar aí com vocês podem brincar, vocês podem me procurar. Eu tenho mais material para disponibilizar se vocês quiserem, tá bom? Só me chamarem, só conversarem comigo. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre estruturas de controle agora, tá? O que são as estruturas de controle? Elas vão ajudar a gente a, basicamente, fazer testes, né? Ou ajudar a gente a controlar alguma coisa, passar por algumas estruturas de dados. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês são os ifs e elses da vida aqui, tá, gente? Então, eu vou mostrar primeiro essas comparações, tá? Para vocês. O que significa o if? O if ele vai testar alguma coisa para gente, tá? Eu tenho aqui if, ou seja, se, vou até colocar aqui do ladinho para quem precisar, se o 3 for maior do que o 2, como ele está mandando aqui nessa estrutura, você vai imprimir para mim um se em matemática. O que esse if está querendo dizer para a gente? Ele vai testar essa condição para a gente. Caso ela seja verdadeira, ele vai fazer o que a gente mandar ele fazer aqui embaixo. Aqui eu coloquei só um print, mas eu poderia fazer alguma operação, eu poderia mandar ele imprimir outra coisa, o que quer que seja, desde que essa condição que eu colocar do lado aqui seja verdadeira. Então, o if sempre vem seguido de uma condição, tá? No caso aqui, estou testando 3 maior do que 2, a gente sabe que é verdadeiro, então esse print aqui, ele vai rolar, ele vai acontecer. Vai ser imprimido aqui na tela, sem matemática, tá bom? Essa condição aqui, ela não precisa de parênteses, tá? O Python entende isso. Se eu quiser colocar aqui um monte de condições, eu posso até o final da linha, se eu quiser, posso gastar mais de uma linha, se eu precisar. O Python, ele vai entender, tá bom? Eu não costumo fazer assim, eu estou só mostrando aqui para vocês, eu não costumo fazer assim, por quê? Porque no dia a dia, quando a gente está lidando mesmo com dados dentro do mercado de trabalho, com coisas assim mais sérias, onde a gente tem que errar o mínimo possível ali para não atrapalhar o nosso dia a dia, não atrapalhar as nossas entregas. Às vezes a gente pode acabar cometendo algum equívoco. Por quê? Porque se a gente colocar, a gente usa mesmo, a gente consegue fazer esses ifs aqui gigantescos com várias condições diferentes, e a gente usa isso mesmo, a gente faz isso. Mas imagina, você está com uma linha inteira. Você está com uma linha inteira aqui cheia de condições diferentes, com 10, 11, 12 condições diferentes. Isso acontece na vida real. Só que a gente acaba se perdendo, a gente é humano, né? A gente nunca consegue acompanhar tudo, ainda mais quando a gente está no final do dia, está cansado, está estressado. Então, fica muito fácil da gente mesmo se perder no que a gente está fazendo. Então, a gente pode errar.
costumo indicar para vocês, tá? No dia a dia. Em vez de escreverem como eu escrevi aqui, eu escrevi só para mostrar para vocês mesmo. O que eu costumo fazer? Eu vou colocar aqui do ladinho, tá? Eu costumo fazer assim. Eu sempre coloco parênteses, para eu mesma não me perder, tá bom? Eu costumo fazer isso só por boas práticas de programação. Então, eu indico bastante para quem precisar, para quem quiser, tá? Eu costumo até colocar uma aspa, um parênteses aqui fora, tá bom? Então, eu coloco um parêntese geral, tá? E os parênteses para cada uma das condições, beleza? Eu costumo fazer assim para não me perder, dependendo do que eu esteja fazendo no dia a dia. Quando tem dois casos assim, beleza, não tem problema. Mas quando tem bastante, sempre coloco em parênteses para vocês não errarem e não se perderem. O que eu estou testando aqui nesse if? Estou vendo se 1 é maior do que o 0 e se o 0 é maior do que menos 1. Como a gente sabe que ambas as condições são verdade, ele vai imprimir um ok para a gente. Por quê? Porque as duas condições estão sendo satisfeitas. A gente está usando o end aqui, lembra? Então, para o end retornar isso aqui como verdade, as duas subcondições aqui precisam ser verdadeiras, tá? Então, como as duas são satisfeitas, são verdadeiras, ele vai retornar para a gente um verdadeiro. Então, o if vai executar essa nossa linha de código, vai executar esse nosso print, tá bom? E se a gente quiser executar uma operação quando a nossa condição é falsa? Tá? A gente consegue fazer isso. A gente não precisa colocar vários ifs, tá? A gente consegue colocar uma coisa que a gente chama de else, né? Então, o if é o nosso se. Se algo for verdade, vai executar alguma coisa. Se não, o else é o nosso senão, tá? Então, ele vai testar, beleza, ó. Então, a condição aqui desse if não é verdade, então eu vou testar outra condição, entendeu? Então, o else aqui, ele vai mostrar pra gente o que pode acontecer caso o if não seja verdade, tá? Então, aqui eu estou atribuindo o valor 1 para a nossa variável A e o valor 2 para a nossa variável B. O que eu estou fazendo aqui? Estou testando. Se o A for maior do que B, ele vai imprimir para mim A é maior, tá? Se não, ele vai imprimir para mim A não é maior. Nesse caso aqui, o A não é maior. Então, ele vai testar essa condição aqui primeiro, ele sempre faz em ordem, tá, gente? Então, ele vai testar esse if aqui primeiro, vai ver que isso aqui não é verdade. Vendo que isso aqui não é verdade, ele vai pular para a nossa próxima condição, tá? Então, ele vai mostrar ali para a gente que o A não é maior, tá? Aqui nesse caso, a gente tem duas condições de teste apenas, né? Então, se o A é maior do que B ou se o A não é maior do que B. Poderia ser igual, poderia ser menor, tá? Então, a gente só tem duas condições aqui para testar. A gente consegue colocar mais de duas condições ainda? Consegue, gente. Python deixa a gente fazer isso, tá? Tem algumas linguagens que não tem essa condição que eu vou mostrar para vocês agora, que é o elif, tá? O elif, ele é basicamente um else misturado com if, só que sem indicar a condição final else, tá? Por que a gente usa o elif? Ele é usado para quando a gente tem várias condições para a gente testar, de duas para cima, tá? Mas às vezes isso aqui pode ficar gigantesco. E no dia a dia acaba ficando mesmo. E a gente acaba, né, executando esse elif aqui. O que o elif significa? Falei para vocês aqui que o if significa um se. Falei aqui que o else significa um senão. E o elif significa senão se, sabe? É estranho a gente pensar nisso, é estranho a gente falar sobre essas coisas. Isso nem existe, basicamente, né? É uma palavra esquisita. Mas em Python, eles criaram isso para facilitar, para a gente não ficar colocando vários encadeamentos de vários ifs ou vários else, tá bom? Então, o que ele vai fazer aqui? Estou atribuindo um para a nossa variável A e um para a nossa variável B, tá? Então, o que eu vou testar primeiro? Se o B foi maior do que o A, ele vai imprimir para mim A é menor. Mas a gente sabe que isso aqui não é verdade. Por quê? Porque os dois são iguais. Depois, ele vai testar. Se o A for igual ao B, lembrando que eu falei aqui para vocês, né? Quando a gente usa um sinalzinho de igual só, quer dizer que a gente está atribuindo um valor a uma variável. Quando a gente usa dois sinaizinhos de igual, é porque aí sim a gente está querendo testar se uma coisa é igual a outra, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Elif, então, se não C,
A for igual a B, aí ele vai imprimir, são iguais. Aí, se não for nenhuma dessas duas condições, ele vai imprimir para a gente que o A é maior. O que eu poderia fazer aqui, gente? Poderia ter vários elifs aqui no meio, viu? A gente pode colocar quantos a gente precisar, quantos a gente quiser, tá? Então, o elif é muito útil e muito interessante. A gente consegue colocar vários. Nesse caso aqui, como eles são iguais, ele vai imprimir para a gente a condição que está dentro do elif, tá? E sempre lembrando que a gente coloca esses dois pontinhos depois dos ifs, elses e alifs, tá? Senão eles não são executados, eles dão um erro para a gente. E aqui só respondendo rapidinho, gente, a pergunta do Lucas. Lucas, aqui no material que eu mostrei para vocês, ó, que eu passei, eu não sei se você pegou, caso não tenha pegado, vou passar aqui para você. Esse aqui que eu tô copiando. Vou passar aqui para você, aí você vem aqui no último slide, lá no slide 8, tem meu e-mail, meu LinkedIn, meu Instagram, fica super à vontade para me procurar, tá bom? Pode entrar em contato comigo onde você preferir, que aí eu te mostro mais materiais, dependendo do que você precisar. Fica super à vontade para me procurar, estou bem à disposição de vocês. E aí, outra coisa, gente, que eu queria mostrar para vocês é o nosso while, tá? Os loops, na verdade, né? O while e o for. O que são esses loops, tá, gente? Opa! Os loops, eles são expressos aqui pelo while, tá? Depois de uma condição de repetição. Então, o while é basicamente enquanto, para quem não sabe, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu estou atribuindo o valor zero à variável a, tá? Então, o que eu estou fazendo? Enquanto a nossa variável a for menor do que 10, tudo que eu colocar depois desses dois pontinhos, ele vai executando, tá? Até esta condição aqui não ser mais verdade, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, enquanto A é menor do que 10, eu estou imprimindo o valor de A e estou fazendo A receber A igual A mais 1, tá? Então, o A vai receber... Eu coloquei esse mais igual aqui porque é um jeitinho da gente fazer uma atribuição com uma soma, tá? É um jeito diferente e mais curtinho de escrever isso aqui que eu coloquei do ladinho para vocês. Então, eu estou somando, eu estou pegando aqui, atribuindo a variável A, o valor antigo dela, mais 1, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. Então, a cada rodada aqui, o nosso A vai estar valendo o seu valor acrescido de 1. Então, na primeira iteração, estou mandando imprimir o A, que é 0, e depois somando o valor de A com mais 1, tá? Então, ele vai passar a valer 1 depois disso. Aí, estou imprimindo de novo, ele valendo 1, aí ele vai ser somado para mais 1. E vai indo assim, tá bom? Então, vai valer 2, vai valer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, ele vai acabar, tá? Por quê? Por que ele vai acabar aqui, gente? Porque aqui, notem que eu coloquei enquanto o A for menor do que 10. Não menor ou igual. Se eu colocasse o menor ou igual aqui, ele ia imprimir até o 10, tá bom? Só por isso mesmo. Então, esse while, ele vai fazer várias repetições até essa condição aqui deixar de ser verdadeira, tá bom? Se a gente não colocasse nada aqui, gente, se eu só tirasse isso daqui, o que ia acontecer? A gente pode entrar ali num loop que pode ser infinito, tá bom? Ah, o Fabiano perguntou o que indica esse print acabou quando ele não está dentro do loop. Significa que ele vai ser executado quando o loop acabar, tá bom? Se eu colocar ele aqui, ó... Opa, estava selecionado aqui. Se eu fizer o print aqui dentro, assim, onde estão as outras coisas, ele vai imprimir esse acabou embaixo de cada um dos números, que é quando a gente... É uma coisa que a gente não gostaria, sabe? Então, eu quero que ele imprima só quando acabar, de fato, todas essas iterações, tá? Aí, se eu colocar aqui do lado de fora, ele vai mostrar para a gente só quando acabar de fato. O Jean pediu para colocar um segundo exemplo para esse loop, Jean? É isso mesmo? Aí só me fala se é isso, que aí eu faço outro aqui, rapidinho. Ah, tem como colocar tempo, sim.
Tem sim. Tem uma... perdão, não tinha lido, li rápido, não vi o tempo ali. Mas tem sim como a gente colocar por execução de tempo, tá? Inclusive, eu fiz isso esses dias no trabalho. Eu queria executar um loop ali, até ele atingir uma certa quantidade de tempo. Ele tinha que ir passando, sei lá, executando as iterações a cada 10 segundos que se passassem. A gente consegue fazer isso, tem uma biblioteca, se eu não me engano, no Python que chama Time. Depois eu dou uma olhadinha para você e te falo com certeza. Mas a gente consegue importar essa biblioteca, gravar o tempo que a gente começou, gravar o tempo que a gente quer que acabe e fazer esse tempo ser marcado, tá? A gente consegue fazer isso também. Python tem de tudo. Depois eu posso te passar, tá bom? Aí você me procura, que aí eu te mostro como fazer isso. Eu tenho um script até pronto, só tenho que caçar por aqui, mas dá para fazer sim. E uma outra coisa que a gente consegue fazer, gente, é o for, tá? O que o for vai fazer para a gente? Ele vai fazer com que a gente consiga verificar ou avaliar ou fazer alguma iteração com vários valores de alguma sequência, tá? O que são essas sequências? Aqui só mostrando a sintaxe para vocês. O for é para, tá? Ele significa para. Então, para cada valor de x, que é uma variável que a gente acaba definindo aqui na hora que o for está sendo definido, ou seja, dentro de uma sequência de números ou de valores, a gente vai executar alguns comandos que a gente quiser, beleza? Então, esse for ele vai percorrer alguma sequência, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Tenho aqui a minha lista, tá? Começando de 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, uma lista grandona aqui. O que eu estou falando aqui embaixo, tá? Para cada valor de x dentro da minha lista, você vai executar, você vai imprimir para mim na tela esse valor de x dividido por 2. Então, o que ele vai fazer? A cada iteração, então, a cada rodada aqui desse for, o x aqui, ele vai valer os valores dentro da nossa lista. Então, na primeira rodada, o que vai acontecer? O x vai estar valendo 0, tá? Então, o que eu vou imprimir? 0 dividido por 2, ou seja, 0. Na segunda iteração, o x vai começar a valer 2, que é o nosso próximo elemento. Então, eu vou imprimir 2 dividido por 2, que dá 1. Na nossa terceira iteração, eu quero fazer o 4, tá? Eu quero fazer com que o x valha 4, então o x vai ir para o 4 aqui, e a gente vai imprimir o 4 sobre 2, que vai ser 2. Depois, o x vai passar a valer 6, e a gente vai imprimir 6 sobre 2, 3, e assim por diante, tá? A gente sempre costuma fazer isso aqui. O for, gente, é uma das coisas mais úteis que existem em Python, tá? A gente usa para tudo, tá? Sempre quando a gente está mexendo com dados, assim, é essencial praticamente que a gente saiba usar isso aqui muito bem. Por quê? Porque a gente usa geralmente o for para percorrer as nossas bases de dados dentro do Python. Eu posso mostrar um pouquinho disso para vocês amanhã, caso vocês participem. Mas o for, ele é muito útil mesmo, tá? E é bem simples, é tão simples quanto vocês estão vendo aqui. E aqui, nesse segundo exemplo, o que eu estou fazendo? A gente consegue, gente, a gente não usa geralmente o for sozinho, né? Infelizmente, a vida não é tão simples quanto um print x sobre 2. A gente coloca umas coisas mirabolantes aí no meio, porque de vez em quando a gente precisa, né? Conforme a gente vai conhecendo mais a linguagem, a gente vai pegando mais intimidade, a gente acaba, né, aprendendo as outras coisas que a gente consegue fazer com as estruturas aqui dentro. Então, a gente não usa geralmente o for sozinho, como eu estou mostrando aqui. A gente coloca, geralmente, condições aqui dentro, tá? Então, vocês estão vendo que eu estou colocando um if, que eu mostrei para vocês agora há pouco, aqui dentro. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou estar testando. Então, para cada valor de x dentro da minha lista, que é a mesma que eu defini aqui em cima, o que ele vai fazer? Ele vai testar se x porcentagem 2 for igual a 0, aí sim ele vai printar o valor de x. Aí explicando para vocês, fazendo um parênteses, o que é esse porcentagem 2 que eu não expliquei ainda? E o que significa ele ser igual a 0? O x porcentagem 2, ou esse porcentagem 2, é um teste para verificar se o valor é par, tá? A porcentagem aqui nada mais nada menos significa do que o resto da divisão, tá bom? Eu acho que vocês lembram, né? Quando a gente fazia ali na escola 10 dividido por 2 e tinha que fazer toda aquela continha por escrito, a gente só tinha um resultado ali que era o resto da nossa divisão, tá? Então, esse valor, sempre quando a gente está, por exemplo, aqui, eu estou fazendo x porcentagem 2. Então, se
o resto da nossa divisão. Que eu estou fazendo, o que eu estou tentando fazer aqui? X dividido por 2. Se o resto da divisão por 2 for igual a zero, quer dizer que o número é par. Não vai sobrar nenhum número inteiro ali, tá? No nosso resto de divisão. Então, eu só estou testando aqui para ver se o nosso x ele é um valor par. Então, eu estou fazendo x dividido por 2 e verificando se o resultado da divisão, o resto da divisão dele, vai dar igual a zero, tá bom? Só testando isso, depois posso mandar alguns materiais para vocês sobre, mas só para mostrar como o Python acaba sendo versátil. Então, estou testando aqui para ver quais valores aqui de dentro da minha lista, ou seja, os valores que o x vai assumir, são pares, tá? Então, o que ele vai imprimir aqui para a gente? Eu coloquei aqui para vocês verem, né? A gente tem o 0, tem o 2, o 4, o 6, 1, 3, 5, 7. O que ele vai imprimir? Vai imprimir só os números pares para a gente. Então, 0, 2, 4 e 6. Os outros ele não vai imprimir. E se eu quisesse imprimir valores que não são pares, né? O que eu vou fazer aqui? Eu basicamente tiro esse outro sinal de igual e coloco esse ponto de exclamação. Ponto de exclamação junto com o igual significa diferente, tá? Então, o que eu estou testando aqui? Estou testando se o x é diferente, né? Se o x dividido por 2 não tem o resto igual a zero, ou seja, se ele não tiver resto igual a zero quando eu estiver dividindo por 2, quer dizer que ele é um número ímpar, tá bom? Aí aqui, o que ele imprimiria para a gente? Ele imprimiria o 1, 3, 5 e 7, beleza? Se vocês quiserem testar aí, fiquem super à vontade, tá? Só uma curiosidade mesmo. Outra coisa muito legal que a gente costuma fazer aqui com o for é usar uma coisa que a gente chama de range. O que é esse range aqui? Ele é uma sequência, ele gera para a gente uma sequência de valores de 0 até o valor que a gente coloca aqui, menos 1, tá? Então, ele vai gerar para a gente uma listinha de valores. A gente tem que forçar a conversão para lista, tá? É de praxe isso. A gente tem que forçar essa conversão para lista, mas ele vai gerar para a gente. Coloquei aqui de 10, então o Python vai começar a contar lá do 0 e vai até o 9, tá? Que nem eu mostrei para vocês antes. Então, eu vou gerar uma lista com valores de 0 até esse n aqui, menos 1, beleza? E por que isso aqui acaba sendo útil? Porque às vezes a gente quer fazer iterações numa sequência de números, tá? Então, ele é útil para esse tipo de caso. Então, o que eu estou falando aqui? Para cada valor de i dentro da minha lista, né? Dentro do meu range 10 aqui, ou seja, dessa listinha aqui de 0 até 9, eu quero imprimir o i ao quadrado, que é cada valor que ele vai assumir dentro da lista. Então, ele vai imprimir 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado, 9. E assim por diante, tá bom? Então, ele é útil para esses casos, quando a gente quer fazer coisas voltadas ali às sequências, tá? Outra coisa que é muito importante, vocês lembram que eu mostrei para vocês ali que a gente consegue acessar os itens das nossas listas através do index, ou seja, através do posicionamento que cada item da lista recebe, tá? Eu consigo acessar tanto o posicionamento quanto o valor que aquele posicionamento tem dentro da lista ao mesmo tempo. E eu faço isso usando essa coisinha aqui chamada enumerate, tá? Então, ele vai fazer assim, para cada valor de i, que seria o nosso index, e valor de x dentro do nosso enumerate, né, dentro da nossa minha lista. Então, o i ele vai passar sempre, a cada iteração, ele vai valer o número do posicionamento, que é sempre de 0 até o n-1, e o x vai passar a valer os valores que estão já dentro da lista. Então, mostrando aqui para vocês, tá? A minha lista, para quem não lembra, está aqui em cima. É meio difícil de ver, mas ó, só mostrando aqui, ela vai 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai percorrer nesta coluninha aqui, tem os valores aqui do nosso index. Então, tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são uma sequência de números, e cada item da nossa lista tem um número indexado, para a gente achar com mais facilidade. E aqui, nessa outra coluninha, tem os valores que, de fato,
tá? Aqui você pode dar o nome que você quiser, na verdade. É bem tranquilo isso. Eu coloquei saudação só para vocês verem. Não estou colocando nenhum parâmetro aqui, tá? Sempre quando a gente está definindo funções, a gente pode ou não colocar parâmetros. O que são esses parâmetros? Já mostro para vocês, tá? Mas aqui eu não coloquei nenhum parâmetro. Por quê? Porque eu só quero que toda vez que eu executar essa saudação, eu quero que imprima uma mensagem de oi na tela, tá? Então, toda vez que eu chamar essa função, a gente chama assim, colocando o nome dela, entre parênteses, né? Abre e fecha parênteses aqui, e é isso, tá? E aí, toda vez que eu imprimir essa saudação aqui, ele vai imprimir oi, sempre, tá? Quando a gente quer usar parâmetros dentro da função, o que são esses parâmetros? Eu quero fazer alguma coisa específica aqui dentro, eu quero que as operações que eu estiver fazendo ali dentro possam assumir valores diferentes, ou coisas ainda mais, ou valores genéricos. Eu vou precisar mudar os valores dependendo do que eu estiver fazendo, então a gente coloca esses parâmetros aqui dentro. Aqui que eu estou fazendo? Colocando um parâmetro, aqui também você pode dar o nome que você quiser, tá bom? Estou definindo aqui a minha função saudação variável, ou seja, uma saudação que eu quero que mude. E aqui, estou definindo mens de mensagem mesmo, tá? Então, eu quero que ele imprima esse meu mens. E por que eu estou fazendo isso, colocando essa coisa estranha aqui? Porque eu quero passar esse valor para a minha função. Eu quero que ele imprima uma saudação diferente sempre que eu quiser escrever alguma coisa diferente, tá? Então, eu estou fazendo uma variável A receber a palavrinha alô, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou falar saudação variável. Eu quero que você receba como parâmetro aqui o meu A, tá? Então, na hora de executar a função, eu coloco o nome dela, abre e fecha parênteses a mensagem que ela está recebendo, e ela vai imprimir dentro a mensagem que eu mandar ela imprimir. No caso, estou mandando ela imprimir o alô, tá? Então, ela vai imprimir para mim o alô. E se eu quiser agora trocar para bom dia? Eu posso também, né? A gente não necessariamente tem que... Ixi, peraí que vai dar erro, porque eu não defini a função. A gente não necessariamente tem que definir uma variável aqui para depois passar essa variável como parâmetro, tá? É de boa prática, mas não necessariamente a gente tem que fazer assim. A gente pode simplesmente colocar o valor que a gente precisar aqui dentro, tá? Diretamente. E ele vai entender e ele vai imprimir, tá? Aqui eu estou imprimindo um bom dia. E eu posso escrever o que eu quiser, que ele vai imprimir para mim, tá bom? Aqui, vocês notem que eu não especifiquei nada, né? Eu não falei, você vai imprimir uma string, você vai imprimir o número inteiro. Não, estou simplesmente mandando ele imprimir, tá? Mandei o Python imprimir. O que ele vai fazer? E se eu quiser colocar um 2 elevado à quinta, um 2 vezes 2, ele vai imprimir também, tá? Então, por mais que eu tenha definido aqui minha função como saudação variável, como eu não defini nada ali dentro da função, não posso aceitar números inteiros, ponto flutuante, só posso aceitar string. Como eu não coloquei nenhuma condição ali dentro para deixar isso explícito, então eu posso jogar o que eu quiser dentro da função que o Python vai imprimir, vai entender, tá? Se eu não quisesse que ele não aceitasse string, por exemplo, que ele aceitasse só string, por exemplo, o que eu ia fazer? Aqui dentro, como eu disse para vocês, ia ter que colocar uma condição falando, olha, se o tipo desse mens for diferente de str, que é o nosso tipo de string, aí, quer dizer, for igual ao nosso tipo de string, eu quero que ele imprima só quando for string. Aí ele vai imprimir. Se não for, ele não vai fazer nada, né? Ou eu posso, sei lá, dar uma mensagem de erro, posso fazer o que eu quiser, tá? Mas geralmente nas funções a gente acaba deixando elas sempre muito complexas. Por quê? Porque no dia a dia a gente precisa de coisas que sejam assim. Então, tem funções que eu já fiz, só para vocês terem noção, que já terminaram ali com umas 100 linhas, tá? Juro para vocês, tem funções até maiores. E acontece, né? A gente vai deixando elas tão grandes quanto a gente precise, e com as funções que a gente precisa lá dentro. Geralmente, a gente vai deixando elas cada vez mais específicas, tá? Colocando condições de, putz, eu não posso aceitar número nesse caso, ou eu não posso aceitar string nesse caso. A gente vai colocando, vai deixando a função mais robusta, mais explícita, né, mais afuniladinha. Mas nesse caso aqui, eu posso colocar o que quiser, que eu só mandei ele imprimir. Então, ele vai imprimir o que eu precisar por aqui. Então, a gente pode
colocar mais de um parâmetro, tá? Então, se eu quiser aqui, eu estou definindo uma função chamada multi e colocando 2 parâmetros genéricos aqui, um valor de uma variável A e uma variável B. E eu quero que ele retorne para a pessoa que estiver usando a função A vezes B, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele está fazendo um produto, retornando aqui uma multiplicação para a pessoa. Se eu chamar essa função aqui, eu tenho que colocar o valor dos 2 parâmetros. Eu vou colocar o A e vou colocar o B. Para o A, estou colocando 2, para o B, eu estou colocando 3. O que ele vai retornar aqui para a gente? O valor 6, né? Ele vai retornar esse valor aqui para a gente, que é o A multiplicado pelo B. Por que eu uso esse return, gente? Nem sempre eu posso ou eu quero receber só um print da tela, tá? Só um print ali na minha tela. Às vezes, eu preciso do resultado dessa função, tá? Às vezes, eu preciso aqui desse valor 6, por exemplo. E eu posso, muito bem, fazer isso aqui, tá? Fazer uma variável, receber o resultado da minha função, tá bom? Então, se eu fizesse isso aqui, essa minha variável ia passar a valer o valor 6. Se eu tivesse só colocando um print na tela, isso aqui não aconteceria, tá? Então, a gente coloca esse return para ele, de fato, retornar o resultado, tá bom? Só por curiosidade para vocês. A gente geralmente usa com return mesmo e não com print, tá bom? Gente, eu também já preciso sair, estou finalizando, já estou no... tô na última linha já. Mas muito obrigada pela participação de vocês, viu? Ó, aí só mostrando o finalzinho para vocês. Tem mais uma multiplicação aqui que eu fiz, fazendo o A valer 2 e o B valer 4,5, tá bom? Então, ele vai retornar para a gente o valor de 9. De novo, como eu não defini aqui o tipo que eu quero lá dentro, eu posso colocar string se eu quiser, posso. E eu mostrei para vocês que se eu fizer uma string vezes algum número, basicamente o Python ele vai repetir essa string várias vezes. Ele vai concatenar, vai juntar essas strings. Então, aqui, se eu fizer yeah e colocar 3, ele vai fazer yeah, ou seja, ele vai repetir o yeah aqui 3 vezes, porque eu estou pedindo para ele retornar o valor de A vezes o valor de B, né? Nesse caso aqui, ele basicamente repete, porque é uma string. E se a gente tentar fazer uma coisa que não dá, né? Se a gente tentar fazer uma operação que não é definida, dá um errinho para a gente, tá? Então, se eu tentar fazer uma multiplicação aqui de 2 strings, isso não acontece, tá? A gente tem um errinho falando, olha, você não pode multiplicar uma sequência de caracteres, de strings. Então, ele retorna esse errinho para a gente, tá? Bom, mas é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje, gente. Já batemos aí o nosso horário. Eu sei que é muita informação, que é muita coisa, mas ainda assim eu mostrei pouquinho coisa para vocês. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho de Python e visto que é uma linguagem super facinha, super tranquila de se aprender. E é isso, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada pela participação. Eu também tenho que sair, que eu vou dar outra aula agora. Mas se precisarem, me chamem, tá bom? Me adicionem no LinkedIn, no Instagram, se vocês precisarem, estou à disposição de vocês. Belezinha? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Precisando, podem contar comigo. Obrigado. Tá aqui. Obrigado, Andressa. Muito bom. Eu que agradeço. Obrigado. E você tem mais um amanhã com a gente, né? Tenho. Então venham, galera. É isso aí. Foi muito legal. Obrigadão, Andressa. Obrigado a todo mundo que participou. E até uma próxima. Valeu, gente. Boa noite para vocês, viu? Valeu. Até